Boa noite aí, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina, né, de administração mercadológica, que é marketing, né? E a gente vai falar sobre dois pontos importantes hoje relacionados a esse conteúdo, tá? Duas ferramentas analíticas que são importantes para quem trabalha na área de marketing, tá? E a gente vai aprofundar para conhecer melhor. Uma é a análise SWOT, que já é conhecida de alguns de vocês, né? Alguns alunos que passaram já pelo técnico já tiveram contato com esse tipo de conteúdo. E essa análise SWOT, ela não é só vista dentro do marketing, ela é algumas vezes citada nas aulas de empreendedorismo, pode ser citado, sim, e ela é vista também nas aulas de teoria geral da administração. Em algum momento aparece ali a análise SWOT, se eu não me engano. Ela está mais relacionada à abordagem contingencial, mais para o final, mas ela pode aparecer antes. Por quê? Porque essa é uma ferramenta muito utilizada dentro da administração. Ela é importante, é claro que ela está diretamente relacionada com o marketing, tá? E é uma ferramenta super simples que vocês podem aplicar de maneira sem dificuldade nenhuma, tá bom? Outra ferramenta é o mapeamento de mercado, tá? Que vai auxiliar vocês também na análise da concorrência e situar melhor a empresa. Nós vimos na aula passada, né, questões relacionadas a posicionamento, estratégia de posicionamento, tá? E aí nós vimos exemplos de que não basta você. Primeiro, nós vimos que é importante a empresa localizar e encontrar um público, né? Então, é muito importante dentro de uma organização você procurar achar é, lacunas, né, de mercado, nichos onde você possa atuar e o seu concorrente ainda não está atuando. E há formas de você começar a encontrar essas lacunas, como nós vimos, sem dificuldade. O problema é o seguinte: nós precisamos estar atentos se há possibilidade de lucratividade dentro dessas lacunas encontradas. Algumas empresas acabam tendo muito sucesso, né, em perceber áreas de atuação onde os concorrentes ainda não estão presentes, tá bom? Um outro ponto importante aqui, dando sequência, é que na análise SWOT, né, a ferramenta é uma ferramenta que permite à gerência avaliar a atual posição da empresa e imaginar possíveis posições no futuro. Então, por que que essa análise SWOT e esse mapeamento aí, ele é uma aula complementar que segue a aula anterior. Então, nós discutimos, nós analisamos a possibilidade de encontrar espaços dentro do mercado, e hoje a gente vai estar falando de duas ferramentas que elas estão diretamente ligadas, é, não só a análise do mercado da empresa, mas elas também apontam é, posições em relação aos concorrentes. Então, são ferramentas importantes para você analisar essa atuação da sua organização, tá? Essa análise SWOT, como foi lida aqui, é, ela é uma ferramenta que ela ajuda a gerência, tá? A fazer o quê? Avaliar a posição que a empresa, que a organização se encontra e, e com essa análise que se é feita, você pode ter insights ali, você pode ter ideias que te levem a novos rumos dentro da empresa, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui a sequência. Ela é usada para identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Então, por que que ela se chama SWOT? Porque ela vem das iniciais das palavras em inglês força, né? Strength, fraqueza, weakness, opportunities e threats, não sei como que é a pronúncia correta. Mas o que que significa? Que você vai fazer um quadro, como eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês, a gente vai fazer um exercício, a gente vai praticar, né, essa análise SWOT. Eu vou fazer um quadro em que vocês vão observar como que a empresa ela vai tentar identificar
essas 4 variáveis. E quais são? Elas forças, ou seja, o que nós temos na nossa organização que nós fazemos bem? O que a nossa organização tem de forte? Isso é importante, tá? Então, para alguns alunos que já tiveram contato com isso, né, pessoal, tem alunos do TPG que vieram do técnico, eles devem estar lembrados dessa ferramenta, e essa ferramenta ela é importante, tá? Então, nós vamos fazer um quadro onde nós vamos identificar quais são as forças da nossa organização. Lembrando que as forças e as fraquezas, elas são relacionadas à organização, são questões internas, tá? Questões internas, ou seja, o que a empresa, essa organização, ela tem de pontos fortes. O que ela tem de pontos fracos. E aí, pessoal, tem algumas variáveis que podem ser tanto aplicado à força ou à fraqueza. Por exemplo, quando eu falo assim, dinheiro em caixa. Se a empresa tem um bom dinheiro em caixa, está com dinheiro guardado, tem dinheiro para investir, está com caixa gordo, tal, então isso pode ser uma força. Isso na verdade, uma força. Se a empresa tem pouco dinheiro, está com dívidas, dificuldades financeiras, caixa magro, isso é uma fraqueza. Eu quero que vocês percebam que quando a gente fala de dinheiro, ela pode se encaixar tanto num ponto forte ou num ponto fraco. O que vai determinar é a quantidade de dinheiro. Por exemplo, a mão de obra, né? A mão de obra da empresa, ela pode ser um aspecto forte ou um aspecto fraco. Quando que ela é um aspecto forte? Quando você tem uma mão de obra competente, qualificada, né? Que é bastante eficiente. Então, nós estamos falando de uma mão de obra, um ponto forte dentro da empresa. O nosso pessoal é um ponto forte dentro da empresa. Os nossos funcionários, colaboradores, é um ponto forte. E quando que, por exemplo, a mão de obra se encaixa em fraquezas? Quando você tem problemas. Por exemplo, nós temos uma mão de obra sem treinamento, desqualificada, com problemas de relacionamento. Então, você tem que saber identificar dentro da empresa, e isso vai para várias áreas dentro da empresa, tá? Em que você pode posicionar entre pontos fortes ou fracos. É possível você encontrar uma área intermediária em que ela não se encaixa, né? Não vai se enquadrar em fraqueza nem em força? Aí você deixa ela fora. Você pode deixar ela fora se você optar. Então, vamos supor que nós temos um sistema de logística que ele não se enquadra em uma força porque ele tem alguns problemas, mas ele também não é uma fraqueza porque nós temos algumas qualidades no sistema logístico. Então, a ideia na análise SWOT é você procurar saber o que a sua empresa oferece de bom, no que ela é forte, tá? E também no que ela tem de fraqueza para ela procurar melhorar. Então, vocês veem que só de falar isso, vocês já remetem da importância que essa ferramenta é para os gestores da empresa, tá bom? Isso é importante, tá? Essas informações, elas são importantes para a empresa porque isso vai gerar novas estratégias para a empresa, formas como ela, é claro que quando a gente fala de estratégia, tem que até tomar um cuidado porque isso é um tema extenso, né? Você tem uma estratégia mais a longo prazo e você tem uma estratégia mais a meio e curto prazo. Quando você percebe algumas coisas, né, você identifica alguns problemas, você pode adicionar ali novos meios de você tentar resolver o problema, que pode ser a curto, médio ou longo prazo, tá? Então, essas informações auxiliam a empresa
né, a organização. Eu gosto de falar organização porque ela envolve tantas empresas, né, as fábricas que têm como objetivo o lucro, mas também outras organizações, como organizações não governamentais, igrejas, forças armadas, entre muitos outros pontos, tá? Então, o que mais que a análise SWOT ela complementa? Ela complementa as oportunidades e as ameaças. As duas últimas letrinhas, o O e o T, estão relacionados a questões externas à empresa. Pessoal, é preciso prestar atenção porque o aluno ele não pode confundir. Então, quando a gente está falando da análise SWOT, nós temos dois campos de atuação. O que está entre as quatro paredes, que é as questões internas da empresa, forças e fraquezas, e o que está externamente à empresa, que é o cenário onde ela se encontra externo. São oportunidades e ameaças. Né? E o que envolve essas questões externas? Envolve questões econômicas, questões culturais, é, envolve tudo que está externo à empresa, né? Questões políticas, questões, por exemplo, a pandemia. A pandemia do Covid-19 é alguma coisa que é externo às empresas e que afetou internamente, mas ela é uma ameaça. Porém, para algumas empresas, a pandemia é uma oportunidade, tá? Então, por isso que assim, tem que analisar caso por caso, porque que eu falo que para algumas é ameaça e algumas é oportunidade. Porque quando você tem um cenário de pandemia, por exemplo, para as academias de musculação, para os restaurantes, foi uma ameaça, ou seja, uma coisa que precisou evitar, né, a proximidade, então isso afetou diretamente esses tipos de negócio, foi uma ameaça. Porém, para algumas outras empresas, tornaram-se uma oportunidade de crescimento e expansão. Fabricante de álcool gel, fabricante de luva, fabricante de máscara, equipamentos médicos, e não só nesse setor, mas você vê até que a construção civil e a área de supermercados deram uma reforçada nesse setor. Quando a gente está fazendo análise SWOT, a gente também vai identificar as questões externas, tá bom?